E aí, pessoal, boa tarde. Me chamo Tiago. Sou integrante do projeto de Genética na Rede, né, e também do Laboratório de Ancestralidade e Biologia Molecular. E hoje estamos aqui para falar um pouco sobre as doenças genéticas raras. Apesar desse termo doenças genéticas raras, ela se trata de um conjunto de doenças que afeta milhões de pessoas no mundo, né? E hoje a gente vai conversar um pouco aqui com a coordenadora do Laboratório de Ancestralidade e Biologia Molecular e também do projeto de Genética da Rede, doutora Simone, né? E ela vai falar um pouco para a gente o que são, de fato, as doenças genéticas raras e como isso impacta as famílias, o paciente e o que a ancestralidade, né, tem a ver com esse panorama das doenças genéticas raras. Então, boa tarde, professora. Boa tarde, Tiago. Então, a primeira pergunta que a gente faz assim, para a senhora, né, para começar, assim, o que é uma doença genética rara? A gente pode considerar a Organização Mundial de Saúde, se a gente for pensar num conceito para doenças raras, ela considera uma doença rara aquela que tem uma frequência em média de 1 para 2 mil nascidos vivos em uma determinada população. Sendo que a doença rara são doenças realmente que têm uma frequência baixa, vamos dizer assim, na população, referente à população. No entanto, a gente tem várias doenças raras que, quando a gente junta, não fica tão raro assim, quando a gente observa. E existem alguns padrões evolutivos que podem interferir também na frequência dessas doenças. Então, nós consideramos doenças genéticas raras, aquelas doenças genéticas, né, que são herdadas, que têm uma frequência pequena na população, ou seja, um número reduzido de pessoas afetadas. Normalmente são doenças que têm um caráter de transmissão, né, de padrão de transmissão autossômico recessivo, que traz essa característica de raridade, de ser um alelo um pouco menos frequente na população em geral. No entanto, como eu falei antes, alguns fatores evolutivos podem interferir nesses alelos, né, na forma como esses alelos são fixados na população, ao ponto de a gente ter uma frequência até elevada de algumas doenças raras em alguns grupos populacionais. Entendi, professora. E como essas doenças, elas costumam impactar a vida dos pacientes e de seus familiares? Olha, normalmente as doenças genéticas raras, a maior, não todas, não 100%, mas a maioria, ela tem um fundo metabólico, acaba levando a alteração ou ausência de alguma enzima específica de uma rota metabólica específica, e aquele paciente ele vai ter sintomas, né, clínicos específicos daquela deficiência. O que sim, dependendo de qual tipo da doença, vai acarretar sim em algumas dificuldades, né, algumas limitações daqueles pacientes e dos seus familiares, né? A maior dificuldade dos pacientes é o diagnóstico, né? Normalmente as doenças raras, devido à sua própria raridade, tem uma dificuldade maior de ser detectada, de ser diagnosticada. Então a família ela passa leva alguns anos, né? Normalmente a gente tem uma média altíssima para o diagnóstico, né? Às vezes de 2 a 4 anos, até 7 anos para aquela criança, né, chegar a ter um diagnóstico daquela alteração. E essa dificuldade de diagnóstico pode levar, né, até um tratamento tardio, o que pode acarretar no agravamento daqueles sintomas, da parte clínica, né, da doença em si. Então, assim, as doenças genéticas raras, elas têm essa necessidade de ter um olhar mais específico devido à dificuldade clínica de você identificar aquela doença. Porque uma coisa é você identificar uma doença que é altamente frequente. Quando chega na clínica, rapidamente os médicos conseguem fazer o diagnóstico. Outra coisa é você dar o diagnóstico de uma doença que é extremamente rara, com sintomas específicos, né? E que às vezes você não consegue observar, não tem exemplos na população para você comparar, para poder trazer aquela informação. Então, as doenças genéticas raras, normalmente, elas têm essa limitação de ter dificuldades para o seu diagnóstico, né? O que leva, né, algumas vezes até acarretar a um prejuízo dos pacientes pela demora e ao início do tratamento. Entendi, professora. E como a gente sabe que essas doenças elas estão espalhadas, né, pelo mundo, apesar de ser raras, elas afetam um número considerável de pessoas, de indivíduos, né? Como a ancestralidade influencia no manejo dessas doenças e também até na ocorrência delas? A gente trabalha, no caso da ancestralidade, é uma forma da gente identificar a natureza e a origem daquela mutação, daquela alteração, né? É a gente saber como foi que o processo de formação e de origem, né, da doença, qual é a história, né, a história natural daquela doença, como chegou naquela região, e facilita, nesse caso, quando a gente pensa em fazer a ancestralidade das doenças raras, na forma de
facilitar o diagnóstico, identificar mais facilmente as pessoas afetadas, porque normalmente essas mutações, por serem raras, elas têm uma origem, né, de entrada naquela população, como aquele alelo chegou. Então, quando a gente identifica se existe uma ancestralidade associada àquela doença rara, fica mais fácil de a gente identificar pelos grupos populacionais aqui do Brasil, por exemplo. Tá? Então, existem doenças raras que têm já uma frequência específica estipulada para determinadas populações. Então, quando a gente conhece a origem do grupo populacional, fica mais fácil da gente identificar, né, os pacientes vindo daquele grupo populacional. Então, assim, para facilitar a triagem, vamos dizer assim, dos pacientes e a identificação deles. A senhora pode dar um exemplo para a gente de uma doença, por exemplo, que já tem esse fator de ancestralidade estabelecido para a incidência da doença em uma determinada população? Olha, a gente tem alguns estudos, né, em andamento que conseguem fazer uma correlação. Né? Nem sempre a ancestralidade vai estar correlacionada 100% com a doença genética em si, né, com aquela doença rara. Mas alguns alelos específicos, eles são herdados de uma maneira que populacionalmente a gente consegue identificar um grupo populacional vinculado. Né? Então, por isso, por exemplo, quando tem uma consanguinidade associada a esse processo, né, famílias, né, que têm uma doença rara, que têm indivíduos que possuem, né, uma doença rara, que tem a presença da consanguinidade, a gente consegue, pela ancestralidade, saber qual foi o grupo populacional que conseguiu, que está associado, vamos dizer assim, a doença. Hoje no Brasil a gente tem um pessoal que trabalha na Bahia, né, que tem um grupo de mucopolissacaridose, que é um erro inato metabolismo, que é uma doença rara, e que a gente tem diferentes tipos, mas que tem alguns tipos que são mais frequentes em determinadas regiões. Então, por exemplo, na Bahia, a MPS tipo 7 é o mais comum, e eles lá está associado a um fator, né, um grupo populacional específico, né, de descendentes de remanescente africano, né, de populações afrodescendentes. E a gente tem, nesse grupo, né, a ancestralidade desses pacientes, ela é também paterna europeia, só para vocês entenderem, são grupos populacionais, mas a ancestralidade mesmo, cromossomo Y, a ancestralidade paterna desses pacientes são europeias. E a gente fez um trabalho, né, por exemplo, aqui na Paraíba, com pacientes de mucopolissacaridose tipo 4A, que é outro subtipo que é frequente aqui na região, mais frequente que o 7 aqui na região e que o 2. E esse tipo de MPS, de mucopolissacaridose, a gente viu uma associação, né, também de ancestralidade europeia, né, associado, ou seja, os pacientes compartilham a mesma mutação e também compartilham a mesma informação ancestral, né, parental. Então a gente pode associar, mas isso não quer dizer que a pessoa que tenha, isso a gente consegue mapear a origem, como aquela doença ela chegou naquela população e como se manteve a partir da consanguinidade. Mas não quer dizer que uma pessoa que tem uma ancestralidade europeia obrigatoriamente vai ter uma doença genética, só para ficar claro, que é referente à história, né, da introdução daquele alelo na população pelaquele grupo populacional. Então está mais relacionado também com a formação daquela população, com a origem, né, daquela população, do que mesmo a relação direta com a doença. Entendi, né? Então, qual é a mensagem que a senhora daria, né, para os familiares dos pacientes e para quem está nos acompanhando aqui nas redes sociais? A mensagem principal para doenças raras, por isso que existe, né, a gente comemora o Dia Mundial de Doenças Raras, para poder a gente chamar a atenção às pessoas ao diferente, né, o atípico, né, a questão dessas doenças que elas precisam ser observadas, trabalhadas, não é porque são raras que a gente não pode ter pesquisas sendo desenvolvidas com esses pacientes, né? São pacientes que precisam de um olhar diferenciado devido a essa necessidade, né, de um diagnóstico mais preciso, de um acompanhamento, né, que eles possam ter ao longo da vida, né? Então, assim, são diferentes doenças, a gente tem vários tipos de doenças, né? Aqui, por exemplo, a gente já trabalhou com mucopolissacaridose, a gente já trabalha agora com a síndrome de aquilomicro familiar, então é outra doença genética rara também. Então, assim, cada uma com sua característica específica, mas o ponto principal é essa atenção, a necessidade de ter uma atenção. Porque quando a gente fala na raridade da doença, a gente imagina que o sistema, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele não está preparado para uma doença rara.
às vezes não está tão preparado. Então, a gente tem carência de centros de referência, a gente tem carência de assistência para aqueles pacientes, né? Então, voltando para o nosso lado, para o enfoque genético, que é o que a gente trabalha aqui, né, no Laboratório de Ancestralidade e Biologia Molecular, não há um aconselhamento genético constante, não há um acompanhamento, né? São poucos, quando os pacientes conseguem diagnóstico, eles conseguem sim, né? São encaminhados a um centro de referência e conseguem ser acompanhados. Mas a gente tem um número grande de pacientes que não têm esse acompanhamento porque ainda não descobriu a doença, não teve ainda o diagnóstico. Então, a gente tem esse olhar, né, dessa necessidade que as doenças raras trazem, né, de um olhar diferenciado, né, da atenção, né, para o diagnóstico. Agradeço a senhora por todos os esclarecimentos e a gente encerra aqui a nossa conversa, né, com a doutora Simone e espero que vocês acompanhem nossas redes sociais, principalmente nesse dia, né, das doenças genéticas raras, e se liga no Genética na Rede que a gente vai trazer mais informações sobre conteúdo de genética e ciência.